Esse aqui é um sujeito famoso que vocês conhecem, Zeca Pagodinho, Zeca. Essa aqui é a NS, Nova Skin. Zeca Pagodinho tinha um contrato com a Nova Skin. Ele ganhava 50 mil reais por mês por 12 meses. Ele era garoto propaganda da Nova Skin. Ele fazia as propagandas da Nova Skin, 50 mil por 12 meses. A Nova Skin gostava tanto do Zequinha que ela pagou antecipado os 12 meses. Ó, Zeca, 12 meses aqui para você ser o nosso boy, a pessoa que vai defender a nossa marca e a nossa imagem. Quando faltavam 3 meses para acabar o contrato, quem que aparece? A Ambev, né? A Brahma, a Ambev. A Ambev, que é concorrente da Nova Skin, e é claro que ela sabia do contrato entre os dois, porque qualquer brasileiro via televisão e sabia, e ela chega para o Zeca e fala, Zeca, tem uma proposta para você. E o Zeca, que não é bobo nem nada, falou, mas é de quanto? Aí, em vez de pagar 50 mil, a gente paga 300 mil por mês. Opa! Imediatamente o Zeca Pagodinho fez um segundo contrato com a Ambev e rompeu o contrato com a Nova Skin. Todo mundo aqui olha para cá, consequências jurídicas. Vocês são os revoltados advogados da Nova Skin. Vocês estão revoltados, seja com o Zeca, seja com a Ambev. Vamos começar? O que vocês fazem contra o Zeca Pagodinho? Primeiro, o clássico. Que clássico de todo advogado? Vocês vão entrar pedindo que o Zeca Pagodinho pague a cláusula penal. O que é isso? É a pena de multa pelo fato dele ter se retirado do contrato precipitadamente, antes do prazo ter vencido. O Zeca não está nem aí. Quem que ia pagar a multa para ele, a cláusula penal? Ambev, tranquilo, ó, 1 milhão de multa. Não tem problema, Ambev paga para ele, já deve estar no contrato entre os dois, que isso aconteceria mole. Segundo, tudo isso eu estou falando na realidade, porque já tem decisão judicial em São Paulo sobre tudo isso. Então estou falando não do que eu acho. Eu falava antes, mas como as decisões são todas do ano passado, desse ano, agora já tem. Segunda ação, reparação por dano moral. Contra Zeca Pagodinho. Ganhou também? Claro que devia ganhar. Porque o que o Zeca Pagodinho fez? Amigos, uma coisa era o Zeca Pagodinho chegar e falar, Nova Skin, eu estou indo embora, não quero fazer mais propaganda. Vai para casa, vai fazer propaganda de cigarro, vai fazer propaganda de papel higiênico. Mas não. Qual foi a conduta dele? Ele caiu nos braços do concorrente. Peraí, Zeca Pagodinho, na tua opinião, Wellington, ele é pagodeiro ou cachaceiro? Não, oficialmente. Oficialmente, gente, ele é pagodeiro. Então, o que um cara que é pagodeiro, ele fica saindo de uma empresa de bebida e entrando em outra, como se isso fosse a profissão dele? Não é? Ou seja, houve a reparação pelo dano moral porque ele saiu da Nova Skin, entrou na Ambev. Qual que foi a coisa que ele falou para o Brasil inteiro? Que, na verdade, ele nunca gostou de Nova Skin. Que ele sempre gostou foi de Brahma. É amor de verdade. Aquilo ali só foi paixão de verão. Quem é que não lembra? Mas amor de verdade é a Brahma. Dano moral, sabe por que dano moral? Ele lesou a honra objetiva da empresa, a reputação, a credibilidade da Nova Skin. Ganhou, tomou! Mas não acabou, não. Agora o melhor, quem é bom advogado? Contra quem mais a Nova Skin demandou? Contra a Ambev. Peraí. Duvido que antes dessa minha aula, vocês admitissem a possibilidade da Nova Skin demandar contra a Ambev. Sabe por quê? O advogado normalmente fala, demandar contra a Ambev, mas não existe relação contratual entre a Nova Skin e a Ambev. A relação contratual é com o Zeca, não com ela. Mas o que ensina a função social do contrato? Que esse cara é o terceiro ofensor. É aquele terceiro que agiu maliciosamente e levou este contrato ao término precipitado, não é isso? Olha, vou fazer uma aposta com vocês. Se eu fosse advogado da Nova Skin, sabe aonde que eu ia me posicionar para acabar com a Ambev? Artigo 608. Traz o artigo 608, que é o artigo Zeca Pagodinho, 608 do Código Civil. Eu vou ler com a linguagem do Zeca. Todo mundo olha comigo, eu vou mudando as palavras para adaptar ao caso. Aquela Ambev que aliciar Zeca Pagodinho, obrigado em contrato escrito a prestar serviço à Nova Skin, terá que pagar a Nova Skin quanto? Aquilo que a Nova Skin pagaria ao Zeca durante 2 anos. Ou seja, pega 50 mil, multiplica por 24 meses, que é o que a Ambev tem que pagar a Nova Skin. Essa é a minha aposta. Pois é. E o juiz lá de São Paulo, ele deu uma sentença muito boa. Sabe o que ele julgou? Ele julgou improcedente a demanda da Nova Skin contra a Ambev. Seu Nelson, mas tudo ao contrário do que você diz, não? Eu estou feliz porque, na fundamentação, o juiz disse tudo isso que eu disse.
Ele disse que esse cara é terceiro ofensor, que é interferência ilícita, que realmente ele tentou levar esse contrato a inadimplemento. Mas só que o juiz não condenou a Ambev por um único motivo. Pessoal, a Nova Skin não está pedindo indenização contra a Ambev? Se você ajuiza uma ação de indenização contra alguém, o que você tem que pedir, que provar, você que é o autor? O dano. Você tem que provar que sofreu um dano. E é o abobo do advogado da Nova Skin, sabe o que ele disse na inicial? Que muito pelo contrário, que apesar do Zeca Pagodinho ter saído, a Nova Skin, ela continuou forte, ela continuou ali, ganhando seu dinheiro e tal. Ou seja, não provou dano patrimonial nenhum. Aí o que levou? Ferro, é claro, perdeu. Mas o juiz está certo. Ou seja, eu quero que vocês entendam que nessas demandas, é claro que vocês têm que provar o ato ilícito. Qual que é o ato ilícito? O ato ilícito houve. Mas para haver responsabilidade civil não basta ato ilícito, tem que ter ato ilícito e dano. E como não houve o dano, foi julgada improcedente. Naquele caso, em outro, poderia ter sido julgada procedente. É assim que funciona. Aí você fala, Nelson, isso é muito legal, esse tal de terceiro ofensor, isso é invenção brasileira? Claro que não. Nos Estados Unidos, a coisa mais comum é essa figura do terceiro ofensor. Aliás, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui na sala e no site. Programa de final de semana de uma noite fria, tá? É vocês irem lá no DVD de vocês, na cidade de vocês aqui, pegarem um filme O Informante. O filme O Informante são 2 horas de filme sobre o terceiro ofensor. Vou contar. Sabe aquele cara lá que fez o papel do gladiador, Russell Crowe? Ele faz o papel principal. Gente, ele engordou 20 quilos para fazer esse personagem. É um cara que era vice-presidente da Philip Morris, vice-presidente químico da Philip Morris. Vou botar aqui, RC, Russell Crowe. E PM, Philip Morris. Então, ele era vice-presidente. Aí ele descobriu, ele não sabia, que a Philip Morris e as outras grandes empresas do tabaco faziam uma jogada suja. Qual seja? Elas adicionavam ao cigarro, na fórmula, substâncias que induziam os consumidores ao vício. Isso é história real, dos anos 70, verdade! E como ele era um cara muito ético, ele chegou para o presidente da Philip Morris e falou, eu não quero trabalhar mais aqui, isso é muito podre. O presidente da Philip Morris, com medo de que ele vazasse essa notícia para os Estados Unidos, falou, olha, eu vou te dar uma pensão de $20 mil por mês para você ficar em casa. Para você não fazer nada na vida, só para te garantir um cala-boca. Em troca, ele assinou uma cláusula de sigilo, chamada de cláusula de confidencialidade. Uma obrigação de não fazer, não revelar o segredo industrial da Philip Morris e das outras empresas. Ótimo! Passou o prazo de 1 ano, ele começou a sentir remorso. Ele falou assim, não, que sujeira. O povo americano todo sendo induzido ao vício e eu aqui em casa confortável. Só que na mesma época que ele começou a sentir remorso, um repórter da TV, da CBS, se eu não me engano, personagem do Al Pacino sempre faz esses personagens investigativos, soube dessa fofoca, o Al Pacino, e começou a pressionar esse rapaz, o Russell Crowe, a divulgar na CBS, na televisão, em rede nacional, tudo que ele sabia sobre o problema do cigarro. Até que então ele foi seduzido pela proposta, foi num programa americano chamado 60 Minutes, foi lá para contar tudo que ele sabia. Faltando 5 minutos para a entrevista na CBS, 5 minutos, tudo certo, o Al Pacino, o Russell Crowe ia começar, ele ia contar tudo. A advogada da CBS fala assim, olha, essa entrevista não pode ir para o ar. Mas por que, advogada? Por que não pode? Porque se essa entrevista for para o ar, nós, CBS, seremos processados pela Philip Morris como terceiros ofensores. Porque nós estaremos ofendendo uma cláusula de sigilo. Nós seremos aqueles a induzir o rapaz a violar uma cláusula de confidencialidade. Olha, só que o cara estava afim de tudo e a entrevista foi ao ar mesmo assim. Mesmo assim a entrevista foi ao ar.